Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja sendo visto. Aqui o objetivo é demonstrar que eu implementei para essa fase do Tech Challenger. Então, seguindo algumas solicitações para a entrega dessa fase. Eu vou começar falando através da base de dados, criar a estrutura da base de dados com Terraform. Em seguida, vou passar para a criação da estrutura também com Terraform, do que a aplicação precisa, criando o ambiente para function, criando o ambiente para aplicação, para o Kubernetes da aplicação. E em seguida trarei a questão da function que eu criei para validar a autenticação quando ela é realizada, pegar o token que ele vai receber, autenticar, validar esse token e apontar que o usuário, definir que o usuário foi logado, que o cliente foi logado. E por fim, mostrar a parte da aplicação e demonstrar no Azure, que foi a cloud que eu escolhi para implementar as minhas coisas, tá bom? Em todas elas também vou falar sobre a implementação que eu fiz com GitHub Actions. Bom, começando pela base de dados. Cada uma dessas partes tem suas branches próprias. Então, o banco de dados também tem sua branch própria. E essa branch é basicamente Terraform para a criação da base. Eu escolhi pelo MySQL primeiro para fazer os testes que eu preciso. Ele é free. Segundo, extremamente confiável. Terceiro, não preciso mais do que isso para essa aplicação. Somente para ela ser apenas uma aplicação de demonstração. Então, por essa razão, eu escolhi essa base de dados, tá bom? E também por ela ter disponível na Azure, tá? Para que essa base de dados eu fiz a modelagem da seguinte forma. Eu tenho a tabela do Flyway, porque eu uso Migration para fazer o controle das alterações da estrutura da base em si, das tabelas, criar novos campos, excluir outros campos, criar outras tabelas. Então eu utilizo o Migration para poder manter um histórico disso, histórico confiável. Então, quando eu utilizo o Terraform para criar a estrutura da base de dados, eu não crio o scheme que eu tenho, que é chamado de lanches. Mas isso fica a cargo da aplicação fazer, tá? Então, eu fiz esse tipo de relacionamento, onde os itens do pedido estão relacionados com os produtos e os itens do pedido estão relacionados com os pedidos que têm sua relação com os clientes e os pagamentos. Eu escolhi separar os pagamentos do pedido porque eu acredito que essa é a melhor forma de eu manter uma estrutura melhor para caso eu precise de informação específica do pagamento. Então eu prefiro fazer dessa forma. Para subir a arquitetura, eu faço quando eu vou criar o servidor para o banco de dados, eu crio um usuário específico para a aplicação. Dessa forma, eu mantenho o boot livre de algum vazamento de senha dele
forma indevida. Eu preservo o boot dessa forma. A princípio, por ser uma aplicação apenas de demonstração, eu deixei com tamanho de 5 GB. Nem precisaria disso, mas deixei para caso viesse ocorrer algum problema. Mas deixei configurado para que a própria Azure fique responsável para quando houver necessidade aumentar a capacidade dessa base, tá? De forma automatizada. Para isso, para poder ser executado Terraform de forma adequada, a criação dos registros da estrutura, eu preciso do Client ID, Client Secret. Essas informações, eu criei um usuário específico pro GitHub dentro da Azure. E ele vai pegar, como ele vai ser o responsável para tratar essa automação, então existe um usuário próprio e senha própria e secret própria para este usuário. Para se caso ocorrer algum problema, eu elimino esse usuário, já não tem mais acesso ao Azure, tá? É mais por essa questão de segurança que eu fiz isso, e ter uma rastreabilidade mais confiável. Tem também o banco o nome do banco, o nome do usuário e senha pro banco de dados. A subscription pertence ao Azure. Precisa ser feito esse vínculo também com o Tenant ID, que também você pega na Azure, para que ele possa fazer o deploy de criar a arquitetura. Tá? Essas informações são necessárias. E por fim, tem o API Token com o Terraform, que você precisa, como eu utilizo algumas, são bibliotecas, alguns recursos que na própria Actions você pega de exemplos para criar o Terraform, então você faz esse vínculo para poder funcionar, tá? Dentro da própria plataforma do Terraform oficial, tá bom? Vou falar um pouco do YAML que eu criei para fazer deploy, tá? Eu apenas coloquei na branch main esse processo. Por que eu fiz isso? Não faz sentido eu ficar validando ou ficar fazendo deploy através de cada pull request. Não, eu vou ficar consumindo algo desnecessário, tá bom? Eu coloquei quando for feito o push para main. Mas o push não é feito diretamente. É necessário criar um pull request. Esse pull request tem que ser aceito, tem que ser feito o merge dele. Então, ele não simplesmente vou dar um push direto para main. Ele não, eu montei a configuração para não permitir isso acontecer. Então é necessário passar por um pull request antes. Aqui eu coloco quais são as variáveis que eu preciso utilizar aqui para subir dados. Todos as informações de variáveis eu optei por deixar na secret. Por quê? Optei por deixar tudo na secret. Porque esse projeto ele tá aberto. Então tem coisas que eu optei por fazer dessa forma para preservar um pouco algumas informações da estrutura que eu utilizo, tá? Chaves, configurações, optei por fazer dessa forma. Aqui eu já defino variáveis de ambiente. Eu tenho uma job que é responsável para fazer a validação do Terraform. Ele vai fazer a configuração
com a HashiCorp, para utilizar esse recurso com a HashiCorp. Executo o init e o plain. Para o plain eu preciso passar as informações de usuário e senha para o banco de dados. Se essa job estiver ok, ela vai passar para a próxima, que é o apply, necessariamente. Então também é algo extremamente simples. A única coisa que você muda é o comando que você quer utilizar. E eu coloco como auto-approve para poder fazer essa... E tem algumas informações que ele pede para aprovar. Eu deixo isso de forma automatizada também. Só que tem um outro nível de segurança que eu coloquei aqui pro Terraform. Como pode ver, as duas pipelines, as duas jobs foram executadas com sucesso. Só que a job de apply, para ela ser executada, ela necessita que eu aceite. Porque o que acontece? Ele roda o plain, terminou o plain, ele notifica, preciso de aprovação para poder seguir com o processo. Aqui. E aí, tem definido o meu usuário apenas como sendo o responsável para permitir essa aprovação. A partir do momento que eu faço a aprovação, ele segue com o processo. Do contrário, ele não segue. Eu fiz dessa forma justamente para ter um nível a mais de segurança. Porque como eu vou fazer toda uma alteração na estrutura, eu optei por fazer assim. Então aqui você pode ver que ele tem aqui todo o trabalho que ele vai realizando. Ele faz a configuração, o checkout, o setup para o Terraform, aplica o init, realiza o apply. Aqui ele demonstra o que ele vai fazer, o que ele vai aplicar para a plataforma. Concluído todo o processo, ele finaliza toda a job. Aqui no plain, também basicamente as mesmas coisas. A diferença é que aqui faz a plain apenas, não vai criar nada. Apenas faz a validação. Tá bom? Todas as branches, ela tem os seus próprios readme, com mais explicações, mais detalhes a respeito de cada uma das partes do projeto. Todas elas vão levar para a branch principal. E a branch principal vai levar para todos esses outros repositórios. Então, passada a parte da base de dados, vou passar para a parte da arquitetura para a aplicação em si. Aqui eu sigo mais ou menos não, eu sigo o mesmo padrão. Por ser a parte do Terraform da aplicação, para montar a estrutura para aplicação mesmo, eu optei também, em todos os repositórios, nenhum você vai conseguir fazer o push direto para main. Tá? Todos os repositórios vai ser necessário criar um pull request para ser feito o merge. Então, também por ser a parte do Terraform para a estrutura da aplicação, eu também optei por colocar somente no push quando é executado na main. Okay? E o que vai ser feito a partir do momento que começar a rodar a pipeline? Ele vai criar
um container registry para que eu possa colocar a imagem que vai ser criada da aplicação. Ele cria um AKS com uma máquina base, onde ele vai estar configurado para ser apenas um pod, podendo chegar a 3. Tá? Só que o controle disso está a cargo da própria Azure. Eu não fiz configurações próprias para isso. Acredito que as configurações básicas da Azure, apenas para essa demonstração, é mais do que o suficiente. Ele cria também um storage account, porque a Function utiliza isso, a Azure Function precisa para ela também um service plane e, por fim, a estrutura propriamente onde a Function vai ser alocada. Aqui eu tenho outras mais variáveis de ambiente, algumas diferentes do que havia anteriormente. Aqui eu já tenho a senha, a URL, username pro data source. Essas configurações são usadas tanto para function quanto para aplicação em si, tá bom? Vou mostrar um pouco aqui. Então, aqui ele também cria ambiente com as variáveis e o plane. Basicamente é a mesma coisa do quando vai subir o Terraform para a base de dados. Então aqui basicamente segue os mesmos passos, não tem muita diferença. O que muda é o que eu tenho que passar como variável na hora de se aplicar o Terraform. Coisas bem simples, básicas. Aqui tem as duas jobs. O plane basicamente vai só fazer o plane, demonstra tudo que vai ser configurado e criado a partir do momento que fizer a liberação. E aqui no apply é basicamente ele também realizar todo o processo. Ele também tem a questão do auto-approve, tá? Para não ficar parado esperando alguém aceitar alguma coisa. Eu também fiz a opção para que o config map seja criado em tempo de execução da pipeline, da job. Por que eu optei por isso? Porque são informações de configuração. E por ser repito novamente, por ser um repositório aberto, não acho legal deixar isso exposto. Tá? Se fosse algo fechado, poderia fazer de outra forma, mas por questão de segurança, eu prefiro manter dentro secret, ok? Agora vamos passar para a function. Eu criei a function apenas para poder fazer a validação em si de que o token recebido ele está correto. Fica a cargo eu utilizo o serviço da Microsoft AD, tá bom? Para fazer a autenticação. Então, as autenticações elas são feitas com conta pessoal do usuário. Se eu quisesse, se fosse uma aplicação que não fosse aberta ao público, aí eu optaria pelo recurso dela, que é autenticação para a empresa, porque aí eu criaria o usuário controlado, definiria as regras para ele, tudo certinho, bonitinho, e aí seria feito de outra forma. Como esse aqui é algo para cliente, o cliente não vai ter seu usuário cadastrado dentro do Azure, porque é cliente meu, não da Azure. E não é o usuário da Azure, tá? Então eu optei para fazer dessa forma. Utilizar o recurso pessoal.
Também ele permite, se eu desejar, utilizar a parte de autenticação do Google, do Facebook, que agora é Meta, dessas duas mais. Tem mais alguns outros, mas que eu não me aprofundei para pesquisar a respeito. Mas para esse projeto eu fiz apenas a configuração para funcionar com o usuário pessoal da Microsoft apenas, nada mais. Então, se a pessoa tiver conta Hotmail, Outlook, Xbox, ela consegue se autenticar aqui, tá? Se ela tiver duplo fator de autenticação, também ele consegue fazer isso aqui, tá? Vai ser utilizado porque a Microsoft é quem cuida desse processo em si. Apenas me envia o token para eu validar se tá tudo certo. Então, tudo certo, beleza. Então, eu utilizo nessa aplicação, nessa função. Eu estou usando o Java 17. Na plataforma da Azure diz que eu posso criar com o Java 21, que é o mais recente. Foi lançado, que vai ter tempo maior de suporte, né? Mas eu não sei qual o motivo a function que você opta por ser o Java 21, ela não tá funcionando. Enfim, como pro meu projeto não precisa de nada específico que exista só na 21, então a 17 me atende perfeitamente. Configurado para utilizar o banco de dados que eu criei. Então, no projeto eu utilizei a própria SDK da Azure para functions. Utilizo o Lombok para diminuir a verbosidade do código. Utilizo MSAL. Esse MSAL é o serviço de autenticação da Microsoft. Então, para fazer o envio da validação, o Maven e o DataBind. Para poder ter acesso a Azure e assim criar a function, é necessário pegar as credenciais depois que é criado a estrutura da function. Então ele tem uma variável de ambiente específica para isso. Agora, aqui, a partir do projeto da function, eu mudei um pouco a estratégia referente a fazer. Por quê? Também tem a proteção, falei anteriormente, da main, que nada é feito direto nela. É obrigado a criar pull request. Porém, quando eu crio um pull request, ele faz um build daquele fonte. Para quê? Para validar se ele tá ok. Ele estando ok, não ter sido quebrado, beleza, ele vai permitir fazer o merge. E a partir do momento que fizer o merge, ele faz um build novamente e aí vai fazer o deploy para Azure dessa function. Bom, aqui dá para ver que eu tenho o check function. Esse aqui é no momento que faz o pull request, como é possível ver aqui. E ele apenas faz o build. Ah, não tem os testes? Não é nessa fase. Vai ter teste na próxima fase. Então não tem testes. Mas a parte dos testes, Sonar, vão estar aqui também. Tá? Que vai ser exigido para a próxima fase, tá bom? E aqui tem a parte do deploy propriamente dito. Onde eu preciso da autenticação. Eu defino a configuração do Java JTK que vai ser utilizada. Eu faço novamente build
do projeto para validar que está ok. Em seguida, se autentica para Azure e envia o código para a function dentro da Microsoft. Então, essa function ela não faz mais nada além de validar e informar no banco de dados que aquele usuário foi logado. Tá bom? O que eu usei como critério a questão poder criar um pedido. Eu entendo o seguinte. Eu posso ter um totem dentro da lanchonete. E nesse totem eu não preciso ter um usuário logado lá. Então, se não é informado o CPF do cliente, não vai ser feita essa validação, tá? Do usuário estar logado. Mas pode ser uma aplicação, porque como eu criei uma API REST, pode ser uma aplicação que está na internet ou ela pode estar num celular também. Então dessa forma se for pela web ou se for por algum aplicativo móvel, aí vai ser obrigatório ser informado o cliente, e tendo essa obrigação de se informar o cliente, aí vai ser necessário comprovar se a pessoa está logada ou não. Se o cliente não estiver logado, ele não vai permitir criar o pedido. Ele estando logado, vai permitir criar o pedido normalmente. Tá bom? Olhando aqui, eu peguei só a parte do deploy, mas existe do build também. Aqui, basicamente, sobre as outras coisas, aqui para cima são configurações para job. Aqui é o Maven que foi executado para atualizar as dependências que são necessárias. Aqui o envio do fonte para a function. E aqui ele encerrando todo o processo. Tá bom? É basicamente isso. Agora, vamos falar da aplicação como um todo. Aqui embaixo, eu ainda não atualizei o README dele, mas aqui para baixo vai ter todos os links para os demais repositórios. E tô abrindo aqui o README que está na minha máquina antes de eu fazer o merge, porque eu vou colocar o link do vídeo ainda. Então tô abrindo o README dele. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu dar uma ajustada. Beleza. E aqui. No README ele vai ter quais as alterações do projeto. Então aqui tem o link sobre cada uma dos repositórios novos que eu precisei criar, que vai levar direto para a página principal do repositório. Aqui tem a explicação também referente aos dois níveis que eu crio
para fazer a parte de controle. Também no pull request vai ser feito o build. Posteriormente, quando tiver a validação de teste sonar, vai ser feito também no pull request. E aí tem o push, que vai ser o responsável por fazer toda a parte do deploy. Então, ele vai criar a imagem, buildar a imagem, subir a imagem para o registry do Azure. Ele vai ser responsável por criar naquele momento config map e vai utilizar config map e o Kubernetes que eu criei, que é para Azure, tá bom? Eu tenho aqui todas as variáveis de ambiente que são necessários para que essa aplicação seja executada. Aqui eu tenho uma explicação do porquê eu optei pela Azure. Azure não precisa ser apresentada para ninguém, tá mais que conhecida. Mas ela tem um recurso que eu acho fundamental e que a AWS peca muito nisso. Que é a questão de você centralizar as informações do que foi criado. A Azure ela tem o recurso que chama Resource Group. O que é isso? É um centralizador onde tudo que é criado na Azure você é obrigado a informar qual Resource Group. Com isso, eu posso dividir Resources Groups para saber o que foi criado, em cada parte onde estão sendo os custos, fora que ele também facilita para que se eu quiser que algo termine imediatamente, tipo, eu não preciso mais das coisas que estão nesse Resource Group, eu excluo ele, automaticamente a Azure vai excluir todas as coisas que estão penduradas a ele. Então não vai ter uma ponta solta. Diferente da AWS, que parece que faz questão de deixar a ponta solta. Sabe? Com isso, eu não tenho a dor de cabeça de meu Deus, eu vou ter que olhar a cloud inteira para ver se tem alguma coisa ligada que não deveria estar ligado. Na Azure isso daí é muito mais simples. Então eu considero a Azure extremamente mais transparente, infinitamente mais transparente do que a AWS. E também porque com a Azure eu consegui, com o e-mail da FIAP, criar uma conta de estudante, vincular minha conta pessoal como sendo estudante, e assim eles me deram R$500 de crédito para eu poder ser utilizado durante o tempo do curso. Tá? Então, para mim isso é uma extrema vantagem. E por fim, vai ter o link para um vídeo explicativo, que é o que eu estou fazendo agora, falando sobre todas as coisas que foram feitas. Tá bom? Sobre o Kubernetes para Azure. Esse Metrics aqui não vai ter porque eu não estou utilizando ele. Tá bom? Esse foi o deployment que eu criei para ser publicado através da Azure. Tá? Aqui tem qual vai ser a imagem. Sempre eu deixei como sendo latest. Não vou ficar fazendo controle de versão de imagem, nem a pau, Juvenal. Definir os resources referente à memória e CPU que eu quero deixar. Também a questão de ficar validando o health. Ele tem um health e ele tem um load balancer, que é o responsável para fazer o direcionamento entre os pods. Tá bom? Voltando para Hub.
Aqui no check, é aquela mesma coisa que eu fiz no outro projeto. Apenas o build, para validar se não foi quebrado. E aqui tem a parte do deploy. Aqui na parte do deploy já tem mais algumas outras coisas. Além dele fazer o build novamente, eu faço login com a CR utilizando os... Eu preciso de autenticação para isso. Eu faço o build da imagem e, consequentemente, o push dela pro registry na Azure. No deploy para AKS em si, eu crio o config map aqui em tempo real, faço login na Azure, utilizando as credenciais que eu tenho. Não. Na verdade, que o usuário do GitHub tem. Aqui, algumas informações que o AKS ele solicita para que seja feito. E por fim, a execução de YAMLs em si. Aqui tem a parte do build que ele faz novamente. E a parte do deploy em si. E aí você pode ver que ele fez a execução das coisas necessárias. Por aí vai. Uma observação que eu não lembro se eu citei, tá? Mas diferente das branches relacionado ao, como se pode dizer, aos repositórios do Terraform, eu não tenho que dar autorização para que isso seja aplicado de forma automática na Azure. Tá? A parte das aplicações em si, essas não é exigido a minha validação. Tá? Então, a partir do momento que fez o push para main, ele vai mandar. Então, passando por todas as validações que são necessárias, ele vai mandar, tá? Normalmente. Que é diferente do que eu optei para a parte de criar a estrutura em si. Bom. Então, eu vou mostrar aqui a estrutura da Azure. Um pouquinho de zoom, né? Porque eu acho que... Beleza, assim eu acho que tá bom. O que acontece é o seguinte. Quem tem a questão dos resource group que eu falei. Eu tenho um resource group para a parte do banco de dados e outro para aplicação, para as aplicações. Eu poderia ter um terceiro, que seria para as funções. Então, eu posso, se eu julgar necessário, trabalhando com microserviços, eu ter um resource group para pagamento, e aí do pagamento vou ter tudo que é relacionado a ele. Aí para pedido, aí eu vou ter tudo que é relacionado a ele, devidamente separado. E assim, na hora de eu verificar os custos para saber aonde está sendo necessário, está sendo um custo maior para o meu projeto em si, eu tenho essa visão para eu ver aonde eu posso reduzir. Fora que tem também aquela outra vantagem que eu já falei, para que eu tenha uma segurança para saber que o que eu estou excluindo foi excluído. Então aqui, como eu só tenho uma base de dados pendurada, ele tem aqui a server do MySQL. E aqui ele tem o próprio monitoramento. Aqui na Connection String eu vou mostrar porque depois eu vou excluir mesmo. Ele tem aqui o que tem que ser feito para conectar. Ele te dá vários exemplos aqui. Então isso para mim é muito bom. É excepcional. A conexão de segurança, que eu faço? Eu deixo o meu IP liberado para acessar. Porque eu preciso acessar o banco de dados através do meu dbeaver aqui, por exemplo. Eu utilizo o dbeaver para fazer select na base de dados, tal, verificar alguma coisa que eu quero verificar nos registros. E eu permito que os serviços da Azure
possa acessar essa base. Dessa forma, eu não tenho a necessidade de criar uma VPC só para poder fazer essa ligação. Então, eu economizo de uma certa forma, tá? Não preciso criar uma VPC para isso. Então, a parte do banco de dados, basicamente, já a parte para aplicação em si, já tem mais coisas. Aqui eu tenho a storage account, que é necessária para a function poder funcionar. Tenho o registry para a aplicação principal, que é onde eu coloco a imagem da aplicação principal. A service plan, que também é utilizado pela function, bom, que é criada. Aqui, como pode ser visto, eu estou com a aplicação sendo executada no momento. Já faz 1 hora que ela está sendo executada e ela está ok. Toda linda, bela, maravilhosa. Se eu for entrando, ele vai me mostrando mais informações. Se eu quiser ver log, eu posso ver log no momento, posso ver os eventos. Por aí vai. E aqui na service, tem aqui o load balancer, o IP do cluster e externo, que é o que eu utilizo para poder fazer a conexão em si. Tá bom? E aí, vamos para a function. Quando eu falo que eu preciso de uma credenciais para publicar function na Azure, são as que eu consigo aqui. Sem essa informação eu não consigo fazer a publicação, tá bom? Então ele já me dá qual a URL, é uma HTTPS, então isso daí já traz em si uma certa segurança, né? Enfim. Agora eu quero demonstrar a aplicação em si. Tá aqui. Bom, vocês estão vendo o Postman. Aqui para cima tem algumas configurações. Eu estou mostrando para vocês a tela com um botão para conseguir um novo token de acesso. Para cima tem algumas configurações, tá? Que são feitas para autenticação, só que eu não vou mostrar, porque tem algumas informações ali que estão expostas no momento. Eu deveria ter criado variáveis de ambiente aqui dentro do Postman, mas acabei não fazendo, esqueci, comecei a gravar o vídeo e eu não vou mostrar essas informações. Então, aqui ele está apontando para o endereço da minha function. Depois que eu fazer o login, ele vai pegar, vai fazer o envio dessa informação. Então vamos ver o seguinte, ó, a gente sabe que a aplicação está rodando. Eu tenho, esse é o endereço IP do load balancer, esse é o health. Então ele diz que está tudo ok, tá? Aqui. Oh, beleza, aqui dá para ver. O cliente está logado? Não, não está. Então, esse cliente ele não vai conseguir fazer o pedido. Mas eu consigo fazer o pedido sem o cliente. Eu não deixei isso obrigatório. Tá apontando. Beleza, aqui criou o pedido. Recebi o pedido. Eu não tenho o cliente. Não foi pago ainda. Não tenho o código do Mercado Pago. Mas tem uma URL para enviar para que possa ser feito o pagamento. Beleza? Agora eu vou voltar
cliente aqui. É esse CPF que estou utilizando. Detalhe importante. Esse CPF não é válido. Eu peguei de um gerenciador. Por razões óbvias, não coloquei meu CPF. Claro. Então, se eu tentar fazer aqui, criar o pedido para esse cliente, ele não vai deixar. Tá não autorizado. Cliente não logado na aplicação. Ou seja, ele precisa estar logado. Se ele não estiver logado, não adianta. Não vai criar pedido para ele. Agora eu vou pegar e fazer login. Como eu disse, eu utilizo a autenticação de 2 fatores. Ele faz aqui o envio para eu autenticar. Na verdade, tem autenticação de 3 fatores, porque após eu informar a autenticação, ele pega e solicita a minha digital para eu permitir. Então, tem autenticação de 3 fatores aqui. Agora eu vou fazer o envio do token. Beleza, eu sei que ele foi validado por causa quando ele retornar essa informação aqui para mim. Eu poderia ter feito algo menos exposto, mas apenas para teste deixei dessa forma. Vamos ver aqui como que tá o cliente. Tá vendo que aqui ele tá como não. Agora ele consta aqui como logado. Agora, se eu quiser criar o pedido para esse cliente, ele permite criar o pedido normalmente. Tá? Então, esse foi um projeto extremamente desafiador para mim, onde eu tive bastante trabalho para resolver a questão da autenticação. Eu trabalhei por 2 semanas consecutivas resolvendo a parte da autenticação, utilizando a function para fazer a validação do token. Consegui, depois de muita briga, muita luta, achar exemplos da própria Microsoft de como fazer isso. Mas considero como tendo aprendido bastante sobre o processo de se fazer a criação do ambiente na Azure, utilizar functions, utilizar Kubernetes dentro de uma cloud. Então, é isso. O vídeo ficou longo. Também por ter tido várias pausas minhas de explicação. E é isso. Espero que a nota seja satisfatória. E muito obrigado por ter assistido. É isso. Abraço e até a próxima.